no segundo mistério, hein? Espera, está a gravar. Sim, já está. Pronto, passando aqui ao terceiro mistério, o nascimento de Jesus em Belém, não é? Pronto, aqui vou falar, pronto, não vou falar dos nascimentos, graças a Deus tive ótimas experiências, isso é uma coisa que Deus nos pede às mães, não é? Temos que dar à luz a estas crianças, e portanto, e é uma coisa que também foi pedida à Nossa Senhora, e portanto temos que encarar este sacrifício e aquelas dores com muita generosidade e pensarmos realmente que é para um bem infinitamente melhor. Mas aproveitava aqui para falar de cada um dos filhos que nós recebemos, não é? A Inês pediu-me também para pensar, para falar um bocadinho de como, por um lado, como é que eu tento conhecer cada um, tento arranjar espaço para cada um, para cada filho que nasce, que muitas vezes me dizem, sabe o nome de todos, sabes a data de nascimento de todos, ou dizes 1, 2, 3, 4, pronto, aquelas piadinhas que nós rimos e tal, e dizemos que sim, sei o nome de todos e dedico-me a todos e tento tornar cada um especial. Mas isso é um desafio, obviamente, não é? É um desafio. Eu tenho a sorte, não é, de ter tido um exemplo familiar muito bom, de ter os meus filhos no colégio, de ter a formação da obra e de aprender com muitas mães de famílias numerosas e, portanto, aprendemos algumas dicas que nos ajudam. Assim, algumas dicas e alguns momentos que eu acho que podem fazer um bocadinho a diferença. Acho que quando eles são mais pequeninos o desafio é diferente, o desafio é estar, é brincar, é acordar à noite, é não dormir. Depois quando eles crescem é nós estarmos na brincadeira e às vezes conseguirmos ter a capacidade de chegar a casa, sentarmos no chão e brincarmos aos legos e às corridas e levá-los ao parque quando temos tantas coisas para fazer. Mas eles lembram-se disso, lembram-se do pai e da mãe que levam ao parque e do pai e a mãe que se sentam a jogar legos e que no azáfama do dia-a-dia há quem diga, quando chegar os primeiros 10 minutos para cada um, quem tem 7 é um bocadinho mais difícil, são 70 minutos, não é? Mas em conjunto tentar chegar a casa, pousar o telemóvel e arranjar algum tempo para cada um, não é? Se nós os formos buscar ao colégio, que esse caminho do colégio que seja uma oportunidade para nós sabermos não estarem agarrados a telemóveis e sabermos o que é que aconteceu no dia, dar a oportunidade, é aquela gritaria, aquele excitamento de verem cada um contar, mas que seja assim, que eles queiram contar aquilo que viveram cada um no colégio, não é? Que haja espaço para isso. Quando chegam a casa, quando eles são pequeninos, acho que se nós tivermos a oportunidade de sermos nós a dar-lhes bem e acompanhar, é outro momento em que às vezes não dizem nada, mas às vezes contam coisas ali só com a mãe, e que é um momento também só nosso e que às vezes quando eles são pequeninos com vários dentro da banheira, confesso, mas há sempre um momento de tirar, de vestir, e às vezes ali surge alguma coisa e pronto, é um momento especial para cada um. Há um momento também, nós rezamos sempre juntos, em família, portanto rezamos sempre, hoje em dia na sala, antes rezávamos no quarto, quando eram só rapazes e estavam todos no mesmo quarto, portanto agora rezamos na sala e rezamos sempre umas orações que já a minha avó me ensinou e portanto que eu tenho algum gozo especial, e a Inês que se lembrava muito bem de algumas, eu lembrava-me de umas, a Inês ressuscitou outras, portanto hoje em dia rezamos sempre assim umas jaculatórias diferentes e depois rezamos uma Ave Maria, um Pai Nosso, e agora até rezamos uma jaculatória, uma pagela a São José Maria, onde pedimos por algumas intenções que nos preocupam, não é? Por algum amigo que está mais doente, por alguém pede uma intenção, o que também é outro momento nós percebermos o que é que os preocupa. Em maio, este ano, conseguimos rezar o terço em família, mas é a exceção, atenção, nós costumávamos conseguir rezar o terço com eles no caminho, nas viagens, mas quando são mais pequeninos rezávamos um mistério, mas este ano estamos a conseguir rezar o terço quase todas as noites, o que também é um momento em que eles pedem uma intenção e que nós também, portanto estes momentos de oração também nos ajudam a conhecer melhor. Às vezes nós pensamos que eles aderem pouco, que pode ser difícil e estão alguns a brincar, uns mais novos, a Isabelinha anda por ali, a Terezinha que tem 3 anos também anda por ali, não percebe bem, mas percebe que estamos todos na sala, sentados, a rezar com o terço na mão.
E portanto acho que isto fica. Pronto, nós crescemos a ver os meus pais a rezar o terço, o meu pai andava pelo corredor, a minha mãe arrumava a cozinha, ou arrumavam os dois, e lá se ia rezando o terço em casa, quem se queria juntava, quem não se queria não juntava, mas o terço era rezado lá em casa para todos ouvirem e para quem quiser participar, era-nos proposto. E acho que isso é bom. Outro momento que eu acho importante é, eles depois vão se deitar e eu vou a cada um dar um beijinho, e eles dizem, quando é que a mãe vai dar um beijinho? Às vezes já estou a fazer outras coisas, a mãe já vem dar um beijinho. Mas este é fundamental, porque é aquela altura que eu dou um beijinho a cada um que fala e que e pronto, às vezes algum me conta qualquer coisa ali, ou que me pede, ou que eu fico ali um bocadinho e pronto, acho que são estes pequenos momentos que podem fazer a diferença. Quando são mais crescidos, o desafio é um bocadinho maior, mas aprendi com também algumas mães, tudo que eu tento fazer é ir almoçar uma vez por semana com algum, é o almoço de filho único, como eu costumo dizer, e eles já sabem quem é, não é? Vamos rodando, já sabem que para a semana é o outro e agora fui eu, ainda por cima, eu às vezes não consigo ir às horas que uns almoçam às 11, outros almoçam ao meio-dia e meia, outros à 1h30, portanto é um desafio também, depende um bocadinho das horas que eu consigo chegar e portanto altera às vezes um bocadinho a ordem do que é suposto. Mas pronto, é um momento deles, é um momento que muitas vezes eles não dizem nada, que os de 6 anos não dizem nada, que os de 14 anos não dizem nada, mas que às vezes dizem. E portanto eles sabem que se me quiserem dizer alguma coisa têm ali aquele espaço e portanto estamos a criar espaço para que isso aconteça. E portanto ali conseguimos lhes falar um bocadinho mais individual, de uma forma mais individual, dos problemas que possam ter, do que nós esperamos para eles, pronto, aligeirando para não ser um almoço que eles depois não queiram vir almoçar porque a mãe é uma chata, mas acho que eles percebem o esforço que a mãe faz por ir almoçar com eles e por sair da rotina e ir, e acho que que foi uma boa dica que me deram e que eu espero que dê frutos. E pronto, e fora isto, obviamente, incluir-lhes a eles estas normas de piedade, da responsabilidade em casa, não é? De saberem que o papel deles é fundamental para os irmãos, que cada um é fundamental. Eu lembro-me de crescer ao meu pai, ouvir o meu pai dizer: o vosso maior trunfo são ser 9 irmãos. Porque realmente não há nada como ter um irmão, é o que eu digo aos meus amigos e aos meus filhos, não há nada como ter um irmão, como ter uma irmã Inês que me desafia a estar aqui a falar e que nos faz sair de nós próprios e que tantos exemplos tenho dos meus diferentes irmãos que me dão tanto e que também me ajudam a dar tanto, não é? Porque a pessoa também tem que sair de si própria para ir ajudar e para dar apoio e para isso também é uma oportunidade de crescimento e de generosidade e às vezes de saber calar, saber ouvir, saber estar em família e dar-nos bem com os cunhados, que são ótimos todos, graças a Deus, damos todos muito bem, mas eu cresci com a minha mãe a dizer: tem que ter muito cuidado, tem que saber dar e dar, vocês são muitos, o que nós queremos é que vocês estejam bem e isso exige alguma ginástica. E muitas vezes os meus amigos perguntam: mas vocês dão-se todos bem? Mas dão-se mesmo todos bem? Eu digo: sim, passamos todos férias juntos e é maravilhoso e os meus filhos adoram, os meus pais têm uma casa de família grande onde vamos passar as férias e quando vamos para aquela casa que tem piscina e que é ótima, que vamos só nós, eles dizem: somos só nós, não tem graça nenhuma, o que eles querem é primos e querem é brincar e ter ali os tios todos e os primos, isso é que é bom, isso é tão bom, é tão bom e pronto, eu às vezes penso, já tive algumas propostas para ir, tenho muitas vezes, não é? Às vezes comento cá em casa propostas para ir trabalhar para fora, que se calhar ganhava mais dinheiro e que se calhar a vida aparentemente podia ser mais fácil e às vezes os meus filhos dizem: porque é que a mãe não vai? Quando eu às vezes comento, eu digo: não vou porque eu há coisas muito mais importantes que o dinheiro. Portanto, eu quero que vocês cresçam nesta estrutura familiar, com os vossos primos, com os vossos tios, com os vossos amigos, nesta estrutura que me dá tantas garantias de vos formar bem. E o dinheiro não é tudo na vida e portanto temos que realmente entregar e os meus pais são exemplo disso, tiveram 9 filhos com muito menos condições que eu tenho hoje em dia e realmente o que eles apostaram foi na nossa formação e hoje em dia têm 9 filhos criados
formados e com imenso esforço e espírito de sacrifício. E realmente isto foi um exemplo enorme para mim. E é isto que eu quero transmitir aos meus filhos, não é? E quer dizer, eu apostei muito também na minha formação profissional, não é? Todas nós apostamos, ou não sei todas, mas algumas, mesmo não tendo esta opção, e estando em casa também é uma aposta muito boa, mas eu escolhi trabalhar e esse foi também o exemplo que a minha mãe me deu e que os meus pais me deram, não é? Sempre trabalharam e sempre conseguiram conciliar. E eu não quis desistir de ser médica, mas acho que consigo conciliar, espero que depois não me arrependa e tento ver estas oportunidades e estes tempos de qualidade com eles e que espero que façam a diferença e que não lhes falte nada em termos de estrutura e de valores. O quarto mistério é a apresentação de Jesus no templo, não é? Portanto, só dizer aqui uma palavra, como os incuto nos princípios da igreja e nos sacramentos, não é? A apresentação de Jesus no templo, eu penso, batizei os meus filhos, fiz a primeira comunhão, fazem o crisma, nós apresentamos, nós propomos o ser católico, nós propomos os valores, é o que nós queremos propor, queremos dar-lhes. Há quem diga, mas porquê é que os batizas, porquê é que eles não os deixas crescer e depois decidirem? E eu muitas vezes respondo, porque também os ensina a andar e a falar, e depois eles escolhem andar como querem, se querem correr ou andar mais tortos ou mais direitos, ou a falar de uma forma ou de outra. Mas eu dei-lhes a estrutura para eles poderem decidir. Portanto, para mim é tão importante eles serem batizados e ensiná-los os valores e iniciá-los na vida cristã, como ensiná-los a andar, a falar, a pedir se faz favor, obrigado e desculpa, não é? Estas 3 palavras também que o Papa Francisco dizia que tem que existir numa família, não é? E portanto é quase tão importante para mim iniciá-los na vida cristã e ensinar-lhes também estes valores comunitários e de respeito. E depois fiquei a pensar no último mistério, que é Jesus perdido e deixado no templo, e fui ler um bocadinho também disto. Isto aconteceu, Jesus foi perdido e deixado no templo, foi na altura da Páscoa, que foram Jesus e Maria foram a Jerusalém, às Semanas da Páscoa, e na altura vinham separados, em caminhonetas separadas, qualquer coisa, caravanas separadas, cada um achava que Jesus estava com o outro. Jesus tinha 11 anos e ficou perdido durante 3 dias, que não disse nada aos pais. Eu penso, se fosse eu, com o meu filho de 11 anos perdido, não sei lá de onde, havia a angústia, o desespero, e quando ele chegasse ao pé de mim, de certeza que levavam um par de estalos e dizer onde é que estás, onde é que tu estiveste, porque é que me fizeste isto, não é? E portanto, realmente, Nossa Senhora também não deve ter sido fácil, isto não foi na vida pública, isto já ainda foi quando ele tinha 11 anos. E portanto, fez-me lembrar muitas vezes a minha irmã Rita, uma vez fomos às Jornadas Mundiais da Juventude, e estávamos em Paris, estávamos todos num grupo, e ela tinha, sei lá, 14 anos, era das mais novas, não sei, ou eu tinha 14 e ela ainda era mais nova, e lembro-me que se perdeu no metro em Paris, ela e umas amigas, e que a monitora não sabia dela, a monitora voltou, eu estava em pânico, sem ela, e depois quando ela chegou, a primeira coisa que eu lhe fiz foi dar uma palmada, coitada. Tal foi o desespero e a angústia de saber perdida em Paris. E pronto, coitadinha, pronto, teve que aturar a fúria da irmã, o desespero, a angústia, porque gosto muito dela e não queria que lhe acontecesse nada. Pronto, mas dizer que realmente às vezes nós, para os nossos filhos, há de haver muitas vezes que nos apetece esbofeteá-los, não é? Dizer acorda para a vida e não me faças isto e era aquilo que dizia, temos que os deixar voar, não é? Pronto, obviamente que temos que os ensinar, mas às vezes, com certeza, quando forem mais velhos e quererem às vezes ter um rumo que nós não temos a certeza, que vai ser difícil para mim, eu sei que vai ser difícil porque nós tendemos a querer escolher para eles, mas a grande liberdade é de deixá-los escolher, de sabermos que semeamos, que estamos aqui nesta altura, esta é a altura em que os meus filhos são mais pequenos, que eu ainda consigo semear, consigo educar e depois tenho de confiar, tenho que os entregar e confiar que fazem escolhas certas e que eu na altura certa consegui deixar as sementes que eles vão precisar para o resto da vida e que façam boas opções e que
que não se percam, que nunca percam a fé, ou que se perderem, que saibam cair e levantar-se, não é? Não é sem angústia, sem angústia a pessoa tem que saber cair, tem certeza que vai cair, não é? O mais importante é a forma como se levanta, não é? E como volta e pronto, isto é o que eu tento transmitir aos meus filhos. E pronto, não temos muito tempo, não é? Eu achei que isto que ia falar pouco, mas eu sou uma fala barata e falo pelas cotovelos, espero que vos tenha ajudado com algumas dicas e tenho aqui que falar ainda sobre a unção dos doentes, não é, Inês? Ainda tenho tempo? Confere, sim, é o sacramento que nos falta. Sim, tens tempo. A Ana fez-me um resumo desta sessão em 3 minutos e disse: eu que não sei o que é que vou fazer nos outros 40 minutos. Mas pronto. Portanto, a unção dos doentes. Pronto, a unção dos doentes. O que é que eu posso dizer sobre a unção dos doentes? Não é? A Inês pediu-me isto porque eu sou médica, não é? Mas eu sou oftalmologista, graças a Deus, em oftalmologia não há muitos doentes que morram e que precisem da unção dos doentes. O que vos posso falar é da minha experiência também, antes de ser oftalmologista, e de alguns familiares que nós acompanhamos nesta altura. E da preocupação que nós dizemos também aos doentes e aos acompanhantes e aos cuidadores, não é? De que nós vemos, mesmo em oftalmologia, vejo pessoas às vezes muito debilitadas, e que fico sempre fascinada pelo papel do cuidador que se dedica até à exaustão, e mesmo até as pessoas com baixa visão, as pessoas cegas, fico sempre impressionada como é que as pessoas abraçam aquele desafio e conseguem fazer tantas coisas sem ver nada, e às vezes nós tão pouco vendo tanto. Mas dizer que é muito importante na doença conseguir acompanhar o doente nesta fase da vida que é a morte. Encarar como uma fase da vida e que é mais fácil às vezes, que é uma coisa que nos assusta e é uma coisa que custa emocionalmente, que nos apetece distanciar, afastar, alguém há de cuidar, e é exatamente isso que nós não podemos fazer. Temos que estar ali, apoiar, ajudar a passar o doente e a família esta fase da vida. E às vezes passa por isto, pela unção dos doentes, às vezes as famílias estão tão desnorteadas, a família nunca acredita que terá na fase da unção dos doentes, e muitas vezes dizem, mas eu estou assim tão mal, já estou a precisar da unção dos doentes, e nós temos que às vezes transmitir que a unção dos doentes a pessoa pode receber muitas vezes e que capacita, não é? Que nos dá graças, que dá a oportunidade da pessoa se reconciliar e que nos dá graças, que lhes dá graças e forças para ultrapassar e para estar bem neste desafio. E portanto, dizer isto, é importante acompanhar esta fase da vida, com tudo o que temos e portanto não nos afastarmos porque é difícil. E vou ler uma coisa que a Inês me mandou e que eu gostei muito de ler. Quer dizer, no fundo, isto vem do catecismo que a Inês me mandou, sobre a unção dos enfermos, e portanto faz aqui uma dissertação que eu não vou ler toda, mas vou ler aqui o último parágrafo, que diz assim: o sacramento da unção dos enfermos é conferido aos que se encontram enfermos com a vida em perigo, ungindo-os na fronte e nas mãos com óleo de oliveira, ou segundo as circunstâncias com outro óleo de origem vegetal, devidamente benzido, preferindo uma só vez as palavras: por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que liberte os teus pecados e te salve, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. E diz, quem é que recebe e quem administra este sacramento? Não é? Que recebe em caso de grave enfermidade. A unção dos enfermos não é um sacramento dos que estão prestes a morrer, que é uma noção que muita gente tem. Também é dos que estão doentes e que por isso estão em perigo de vida, que são as pessoas velhinhas, não é? Por isso, o tempo oportuno para a receber é certamente quando o fiel começa, por doença ou por velhice, a estar em perigo de morte. Portanto, não precisa de estar nas últimas horas para conseguir receber a unção dos doentes, é melhor que seja um bocadinho antes, para lhes dar força. E, portanto, se um doente que recebeu a unção recupera a saúde, pode, em caso de nova enfermidade grave, receber outra vez este sacramento. E pronto, eu queria ler aqui outra coisa que não estou a encontrar.
E, portanto, a graça especial do sacramento da unção dos enfermos tem como efeitos o quê? A união do doente à paixão de Cristo, o conforto, a paz e a coragem para superar cristamente os sofrimentos da doença e da velhice, o perdão dos pecados, se o doente não pôde obtê-lo pelo sacramento da penitência, e o restabelecimento da saúde, se tal for conveniente, para a salvação espiritual e a preparação para a passagem para a vida eterna. E pronto, era esta a mensagem que eu queria transmitir. Acompanhar esta fase da vida, é uma fase da vida e que muitas vezes as pessoas estão afastadas a vida inteira e que se nós propusermos, e que às vezes nos custa, as pessoas nunca ligou, porque é que eu vou propor, mas já tive várias experiências e todas nós se calhar tivermos em pessoas que estão internadas e que às vezes é difícil, não há sacerdote e nós movemos mundos e fundos para ir um sacerdote a correr e que depois nos dizem obrigado, obrigado, diz a família, diz o doente que diz ao sacerdote, que o sacerdote nos diz a nós a seguir, obrigado por ter cá vindo, gostei muito da sua visita, e nós pensamos, se calhar foi aquele momento de ele se ter reconciliado, se calhar fizemos a diferença, e nesta altura isto só acontece se nós fizermos essa diferença, porque cada vez mais há sacerdotes ausentes nos hospitais, as pessoas não se lembram, têm tanta coisa para gerir que pensam tudo há de acontecer e ele falará com Deus se puder, e isto pode fazer a diferença e pode fazer a reconciliação. E pronto, Inês, são 10 da noite, são 45 minutos, não é? Espetáculo, conseguiste esgotar o tempo. Eu vou só partilhar aqui a fotografia da família que está como protagonista desta mensagem, para todas conhecerem cada um dos elementos da família. Acho que é fácil perceber quem é o pai e quem é a mãe, embora sejam uns pais muito jovens. Isto foi no batizado da Isabelinha, que tem agora 1 ano, não é? O mais velho que está ao colo com a Isabelinha é o Zé Maria, que tem 14 anos. O António, que tem 13. Depois o Joaquim, este loirinho de olhos azuis, é o Joaquim, que tem 11. A Margarida, que tem 8. O Afonso, que tem 5 anos. E a Terezinha, que tem 3. E a Isabelinha, que tem 1. Portanto, são estes os maiores dons com que eu fui abençoada por Deus. E pronto, e que estão ao meu cuidado e eu ao cuidado deles para crescermos juntos. Obrigada, Ana, por teres aceito este desafio, foi ótimo. E obrigada a todas também por estarem aqui. Daqui a 15 dias continuamos o passo a passo, já só há mais 2 sessões, não percam. Uma é Sonhai e ficareis aquém, porque estamos aqui a falar de sonhos, e a última será Mãos à obra, porque nos compete a nós esta obra da nossa santificação também, que o grande protagonista é o Espírito Santo, mas que conta com a nossa liberdade. Portanto, dia 7 de junho cá estaremos, para quem quiser voltar ao passo a passo. E a nossa mãezinha Inês também está aqui a ouvir. Pois está aqui. Pronto. A nossa mãezinha. Está bem, obrigada a todas. Está bem. Obrigada.